Olá, olá, olá! Estamos aqui novamente, muita alegria, muita motivação para começar mais um Descomplicando a Estética. Como toda quinta-feira, esse programa maravilhoso que a gente faz e quer entregar muito conteúdo e muita informação para que você venha estudar com a gente e, claro, possa melhorar cada vez mais os resultados do seu negócio. Eu quero fazer um agradecimento para quem tem entrado em contato com a gente pelo Instagram, mandando felicitações ou sugestões, críticas construtivas que a gente avalia sempre para poder melhorar o programa. E também fazer um chamado porque eu quero mais, eu quero que o pessoal continue participando, quero, se der, fazer um quadro exclusivo só com ouvintes. Então, entre lá, manda os comentários que você tenha, que a gente vai estar respondendo e também trazendo as dúvidas de vocês para o programa e para o espaço que é de vocês. E para quem está chegando agora, e esse é o seu primeiro episódio, bom, seja muito bem-vindo. Se apresente lá no Instagram também, para nós. E antes disso, eu quero pedir também que o pessoal que escuta a gente pelo Spotify, que eu acho que é a maioria, de seguir na nossa lista do Spotify. A gente não ganha nada com isso, vocês também não perdem nada com isso, mas ajuda a gente a saber se a gente está conseguindo chegar com o nosso conteúdo até você ou não. Então, quem está chegando agora, se apresente lá, não esqueça. E eu também vou aproveitar para me apresentar. Quem acompanha há mais tempo já me conhece, eu sou o Gabriel da Silva. E eu procuro trazer aqui os conteúdos de gestão, de administração, vendas, finanças, marketing, estratégia, etc, etc. Todo esse mundo que às vezes é um pouco mais distante pro profissional de estética. E me acompanha aqui hoje, e quase todos os episódios, na verdade, a doutora Cristiane da Silva Locatelli, que é biomédica esteta. Está há mais de 8 anos já nesse mercado. E é quem traz os conteúdos, não sei se técnico é a palavra correta, mas o conteúdo relacionado 100% à área de estética, onde inclui algumas técnicas, procedimentos, melhores práticas, leis, enfim, uma infinidade de coisas também bem interessante. Cris, tudo certinho por aí? Se eu esqueci de alguma coisa, por favor, complementa para nós. E antes de passar a palavra para ti, o assunto de hoje é pão de cada dia no mundo dos negócios e na estética, obviamente não poderia ser diferente. E a gente vai falar de descontos e como trabalhar com eles. E eu quero saber não só de ti, mas de você também que está escutando ali do outro lado, quantas vezes você pensou em um desconto achando que ia arrasar, que ia vender até dizer chega, ia estar com a agenda cheia e no final das contas não saiu como esperado? Diz lá para nós, Cris. Oi, olá Gabriel, olá pessoal. Faço as palavras de agradecimento do Gabriel minhas também, tá? E agradeço pela apresentação, é isso mesmo ali, a questão do assunto. Eu procuro trazer a parte mais prática dentro do mundo da estética. Então o Gabriel vem com gestão, né, cursos e tudo mais, e eu procuro trazer então a nossa realidade do dia a dia. Muitas vezes, então, nós pensamos em elaborar aquele descontão, uma ação especial em algum serviço e ela acaba não passando de um tremendo tiro no pé, não é mesmo? Se a gente conseguir vender para 5 pessoas até é lucro. Então, por mais que nós saibamos que a estética também é saúde, que a pele é o nosso maior órgão e cuidar dela é essencial, a grande maioria das pessoas, ela enxerga o nosso trabalho como sendo algo supérfluo, né? Como não sendo algo de necessidade primária, enfim. E nós até comentamos sobre isso no programa sobre agenda, sobre cancelamentos. E eu acredito muito que, além de um trabalho de conscientização sobre saúde estética, nós também devemos trabalhar com o desejo das pessoas no nosso serviço, em despertar o desejo dela em estar realizando algum tratamento conosco. Que hoje em dia todo mundo vende algo, né? Nós não estamos em tempos de dificuldade em conseguir algum objeto, em conseguir algum serviço. Tu entra na internet, tem muitas coisas disponíveis, tu tem muitos espaços abertos com venda de produtos e serviços semelhantes, então a aposta acaba ficando no diferencial, né? Com certeza, que a gente vai também trabalhar aqui um pouquinho, vai comentar como se diferenciar às vezes do concorrente sem trabalhar só o que é preço. E eu já vou falar aqui, já falei em outros programas também, que eu não gosto de trabalhar com descontos. E não quer dizer que eu não use ou não acho importante ter essa opção. É importante e não tem nada de errado usar, mas a gente já vai entrar nos detalhes de quando é interessante usar e quando acaba sendo um tiro no pé. E vamos tentar também quebrar esse mito, né, de que as pessoas costumam dizer, se eu não fizer um desconto eu não consigo vender nada.
E também passar algumas dicas de como usar melhor essa ferramenta do desconto e evitar erros, né, que podem acabar destruindo com alguma campanha ou gerar incômodo entre clientes e até criar uma má fama da empresa, Cris, que também pode acontecer. E é nessa onda de descontos que o pessoal acaba por prostituir o mercado. Tu fica falando uma palavra pesada. Sim, pode até ser pesado, mas realmente eu acho que está vendo uma prostituição dos serviços. E tem casos de preços absurdos, onde que se tu for analisar, tu não paga nem o custo do material utilizado. Eu confesso que eu não consigo fazer ideia das contas que essas pessoas fazem para chegar a tais preços. Uma massagem a R$19,90. Gente, R$19,90. Bota na ponta do lápis, né? Tu não cobre nada. E o pior é que quando a gente faz um desconto, a gente pode até atrair mais clientes, só que normalmente são aqueles que vieram somente pela promoção. O típico cliente que por preço vem e por preço vai. No que ele encontrar um preço mais barato, ele vai acabar te trocando. Essa frase é realmente perfeita para a situação de hoje. E também nem sempre conquistar mais clientes fora do nosso público-alvo é algo bom. Tem que pensar também por esse lado. Mas antes de começar, Cris, entrar já nessa parte de desconto, eu queria que tu contasse para nós o que aconteceu contigo faz algumas 2 ou 3 semanas com essa questão do brinde, obviamente sem mencionar nada, nem empresa, nem nada que possa comprometer, porque não é o nosso objetivo aqui também, a gente só quer exemplificar o que aconteceu contigo para que o pessoal possa entender que é como a gente fazer um marketing que não está direcionado da forma correta pode afetar diretamente e tu acaba perdendo clientes. Certo, vou contar aqui então o que aconteceu. Uma consultora de uma empresa que eu compro uns materiais, ela entrou em contato comigo, onde que se eu adquirisse 5.000 em produtos relacionados com harmonização facial, eu iria ganhar um jaleco de uma marca famosinha que tem aqui no Brasil. Então eu brinquei que eles poderiam me dar o jaleco de presente pelo tempo que eu compro e eu nunca tinha ganhado nenhum brinde. Né? Então já são 8 anos que eu estou na área, acho que pelo menos há uns 6 anos eu devo estar comprando produtos com eles. Expliquei que todo ano eu dou um mimo para todas as minhas pacientes e eu tinha visto que para uma outra profissional eles teriam enviado no final do ano passado um espumante importado que eu vi na rede social dela, né? Então a consultora ela me explicou que eles enviam um brinde conforme o ticket e relacionamento de cada cliente. Aí eu pensei, tá, o meu ticket não vale nada, então nem uma balinha. E como a empresa ela vende também artigos dentários, claro que no caso dessa que ganhou o brinde, é uma dentista, ela vai ter um ticket bem maior do que o meu, só vou estar comprando os produtos relacionados com a harmonização facial deles, né? Claro, olha só, né? A gente já vai entrar em mais detalhe no que aconteceu ali, mas olha a impressão que essa empresa causou no cliente. Será que ela foi boa? Se fosse eu, a não ser que eles fossem os únicos do mercado, ou os mais baratos, o que hoje é praticamente impossível, porque a gente tem tanta oferta, né, no mercado, eu já teria trocado de fornecedor. Mas vamos ver o que esse episódio tem para nós hoje. A gente dividiu ele em 2 tópicos, que um é quando usar os descontos, que a gente vai falar primeiro e com as suas situações específicas, e quando não usar, também com os seus exemplos. Então, para começar, a gente vai falar do quando usar. O primeiro caso é com um serviço novo ou para dar a conhecer um serviço que a gente tem. Então a gente tem um serviço novo que é fazer com que as pessoas o conheçam ou possam testar esse produto, talvez quando tem essa opção. É uma boa medida fazer um desconto sempre quando a gente coloque que é por tempo limitado e a gente enfatize o preço normal desse serviço quando terminar o desconto. E também serve, de repente, a gente tem aquele serviço que está meio esquecido lá no nosso mix ou não é muito conhecido, também a gente pode fazer uma ação específica para levantar um pouco esse serviço que ficou esquecido, Cris. Eu estou com um caso novo aqui, um tratamento novo, onde que para conhecer o tratamento e eu poder ver os resultados, claro que a gente sabe que o resultado depende muito do organismo de cada indivíduo, mas eu propus um valor mais baixo para uma pessoa e eu expliquei que isso seria uma condição especial para ela, tá? Que não é uma condição normal. Falei qual é o valor do tratamento, o real, né? Mas que nós queremos estar conhecendo o resultado em diferentes pessoas e que ela estaria sendo uma privilegiada e por ter sido escolhida para essa situação, né? E aqui nós já usamos essa situação também para dar uma agitada em algum tratamento que acaba ficando mais paradinho conforme a época do ano.
Claro, funciona bem e quando o cliente voltar, provavelmente se ele gostar do serviço, ele vai pagar o valor completo. E o segundo que eu tenho é em ocasiões especiais. Então pode ser o aniversário do cliente, ou o aniversário de tantos anos da empresa, ou aniversário anual da empresa. Nesse caso tá tudo certo, a gente dá um desconto como forma de fidelização no nosso cliente. E eles vão saber que vai ser um evento único e se for bem trabalhado e a ação for realmente interessante, gera aquela sensação de, se eu não aproveitar agora, só daqui a um ano. Então, eu confesso que eu já caí nessa, então se a gente trabalhar bem, funciona, Cris. Aqui na Bio até nós já fizemos, a gente faz um cartão de aniversário e a gente envia para as nossas pacientes com descontinho que ela vai poder usar no seu mês de aniversário. Então ontem foi dia 1º de outubro, a gente já enviou para todos os aniversariantes do mês e elas têm todo este mês para estar usando do benefício, né? E também eu já acabei fazendo aqui condição só para o dia, como foi no aniversário da Bio e o ano passado no meu aniversário, que para quem viesse até a clínica naquele dia, ela também teria um tempo X para usufruir numa condição especial. Tinha que trazer presente ou não? Comprando já era um bom presente, né? Com certeza. E o terceiro que eu tenho é para movimentar um serviço parado, mas sempre quando esse tenha uma boa rentabilidade e seja uma boa alternativa quando a gente está pensando no médio e longo prazo, ou quando afete o estoque ou o vencimento desse estoque. Deixa eu explicar um pouquinho. Às vezes acontece a gente ter um serviço que ele tá lá meio esquecido, enfim, meio parado, a gente sabe que tem uma boa rentabilidade, ele tem um mercado interessante para trabalhar. Então, no médio e longo prazo, a tendência é que a gente tenha um aumento de vendas desse serviço e, obviamente, também dá um alívio no fluxo de caixa, começa a entrar mais dinheiro na nossa empresa. Então, uma promoção com desconto por tempo limitado pode ser uma boa opção nesse caso. E o segundo que eu comentei do estoque, enfim, é quando a gente usa algum produto para realização do tratamento. Que pode ser um cosmético, por exemplo. A gente tem um estoque alto desse produto, né? E a data de vencimento está se aproximando e a gente sabe que se a gente continuar no mesmo ritmo, no mesmo padrão de atendimento dos últimos meses, a gente não vai conseguir escoar todo esse estoque antes do produto vencer. Então, a gente até já comentou isso em algum outro episódio, com um exemplo muito similar, que, claro, no lugar de perder o produto, um desconto aqui vem totalmente a calhar, né, Cris? Sim, até eu pergunto, quem que nunca acabou se empolgando na compra de algum cosmético, de mesclas para entrar na aromaterapia ou então de peelings, né? Eu acho que todos nós, a gente já acabou passando por isso mesmo. Infelizmente, os produtos, eles têm um prazo de validade, alguns esse prazo é até bem curtinho. E na minha opinião, que se tu tá ali com o produto parado, vai de descontinho para fazer girar, né? O negócio é tu não perder. Se tu tem cliente que tu consegue encaixar com aquilo lá que tu tem, faz uma condição especial e desova, como a gente brinca. Claro, sabendo a hora de fazer e não entrando nessa onda de, vou fazer desconto a toda hora, né? O próximo que eu tenho é como forma de aumentar o valor que a pessoa gasta no nosso negócio. Então tem aqueles famosos, compre X e ganhe X% de desconto em tal serviço. Ou tanto por cento de desconto sobre X reais, né? É bem conhecido e o que esse tipo de promoção busca é aumentar o ticket médio que o cliente gasta no nosso estabelecimento. Então, digamos que o nosso ticket médio seja de R$200 ou algo assim, para dar um exemplo qualquer, e fazendo esse tipo de ação, o nosso ticket vai subir para 300 ou 400, normalmente é ótimo. Então, a gente só tem que ter um pouco de cuidado aqui para calcular bem e não sair no prejuízo em outros tratamentos que a gente está dando dentro desse desconto, né? E aqui, até para abrir um pouquinho essa parte, eu queria comentar o conceito de share of wallet, que eu não vou entrar em muito detalhe, mas é basicamente a porcentagem do orçamento que o cliente tem para gastar no negócio de vocês. Então, vamos outro exemplo. Se ele tem, vamos dizer, R$1.000 para gastar em estética, e ele está gastando 100 no negócio de vocês, o share of wallet de vocês com esse cliente é de 10%. Então, para dar um terceiro exemplo e entrar nesse conceito, se você sabe que depois de fazer o tratamento, o cliente vai gastar X reais para comprar um creme de farmácia, por exemplo, por que não vender esse creme direto vocês mesmos? Ou porque você sabe que o produto vai ser melhor, vai estar relacionado com o tratamento que o cliente fez, vai melhorar o resultado e vocês ainda estão ganhando um extra e aumentando o share of wallet, né? Então, também é uma boa forma de aumentar o ticket médio.
Com certeza, e nós até já demos essa dica no episódio sobre a venda de home care, né? Não estou desmerecendo marcas já consagradas que a gente encontra em farmácias, mas nós sabemos que nós temos linhas ótimas de dermocosméticos que podemos estar vendendo dentro dos nossos estabelecimentos, né? Então, quando nós temos tudo anotadinho ali na ficha do nosso paciente, nós acabamos conhecendo seus hábitos e também o poder de compra dele. E muitas vezes é vantajoso estar oferecendo uma venda casada, digamos assim, oferecendo um segundo tratamento com desconto, claro que isso sem prejuízos, né? Ou então acabar alinhando o home care com o tratamento feito em cabine. Assim a gente vai estar sabendo certinho o que a pessoa está usando e eu até quero deixar uma dica de pedir para que elas tragam os produtos em algum momento durante o tratamento, que assim vocês vão estar sabendo se ela realmente está usando também, porque não adianta só comprar e não usar, deixar o produto lá para vencer no banheiro. Claro, não, nunca desmerecendo nenhum tipo de produto. A gente sabe que tem produtos ótimos em farmácia, em qualquer outro estabelecimento, mas nada melhor do que vocês da área para saber o que é melhor, o que vai funcionar melhor com o tratamento que vocês estão fazendo já dentro do estabelecimento de vocês, né? E o seguinte que eu tenho é para fazer que o cliente volte ao seu negócio, como um evento único. E muitas empresas usam essa técnica de dar um desconto para a segunda compra do cliente, algo do tipo, você possui 10% de desconto na próxima compra, ou para continuar seu tratamento, te damos 10% de desconto de presente. Mas é importante que seja um evento único, que seja com um cliente bem segmentado, que é diferente de fazer a diferença que a gente estava comentando ali no começo do programa, e a gente vai seguir falando disso depois. Nesse caso, a gente está segmentando o cliente, dizendo, ok, o cliente que faz mais de um ano que não aparece no meu estabelecimento, eu vou fazer essa ação específica. Ou, eu sei que o cliente veio só uma vez no meu negócio e depois nunca mais voltou, então eu vou segmentar esse cliente específico e vou trabalhar em cima dele. São formas também de ir fazendo as nossas ações dentro digamos, do marketing, né, Cris? Sabe que nós já usamos essa técnica aqui, mas com as clientes ativas, né? Com a nossa parede de balões, onde que a cliente que já estava em tratamento, ela vinha realizar a sua sessão, estourava um balão, a gente fazia, digamos, durante uma semana a sessão, né? E dentro do balão ele continha o percentual surpresa de desconto para que ela pudesse usufruir numa próxima compra, num próximo tratamento. E eu te confesso que o resultado não foi tão bom quanto eu esperava que seria. Às vezes a gente procura fazer uma ação de marketing, enfim, pensando que vai dar muito certo, e como a gente não conhece, difícil conhecer o que a pessoa vai pensar, do que a gente está pensando, e as coisas realmente não funcionam. Nem sempre a gente vai conseguir fazer campanhas que são sucesso, mas tendo algumas ideias aqui e ali, a gente vai conseguindo adaptar para que as coisas saiam melhores. E a próxima que eu tenho é fechamento de pacotes, Cris, que é bastante óbvio e é muito usado dentro da estética, que é ter preços diferenciados ou descontos para o cliente que fechar um pacote. Então, quando a gente fecha o pacote, a gente está mantendo o cliente por mais tempo dentro do nosso negócio, aumentando as possibilidades de fazer depois um upsell, um cross-sell, enfim, aumentar o ticket médio, tudo isso, porque ele vai gastar mais e ainda assim a gente vai conseguir fidelizar ele de alguma forma. Tu sabe que aqui eu posso dar o exemplo da depilação a laser, tá? Nós temos um valor para aquisição da sessão avulsa, um valor para o fechamento do pacote, um valor se a pessoa adquirir mais do que uma região no pacote, e também ele muda esse valor do pacote conforme a condição de pagamento. Claro que se a pessoa quiser pagar à vista, né, e no dinheiro, ela só vai ter vantagens aqui com a gente. Claro. Agora eu vou passar por um que é meio controverso, que é para rebater um mês ruim, mas baseando-se na sazonalidade. Ele é controverso porque, por um lado, a gente vai trabalhar ações para rebater um mês ruim, se a gente sabe exatamente a nossa sazonalidade e a gente pode se preparar para isso. Mas a gente não pode sair jogando desconto para o alto cada vez que a gente vê que um mês vai fechar no vermelho. Dentro de quando não usar desconto, a gente vai falar sobre isso depois. Mas sim, se a gente sabe que todos os meses no ano, nosso mês de fevereiro, por exemplo, é ruim, jogando fevereiro porque é férias, carnaval e tudo isso, a gente pode usar descontos aliados a outras estratégias de marketing para tentar rebater isso. Mas claro, tem que conhecer bem o que a gente está fazendo, não é sair disparando só por disparar. Claro, aqui entra toda a questão do conhecimento e a gestão do negócio que nós já comentamos em vários outros episódios, inclusive com muitas dicas. Até quem não escutou, volta ali e dá uma ouvida nos episódios anteriores.
Por exemplo, aqui na Bio, tá? A gente sabe que abril e setembro não são os nossos melhores meses. Então, nós acabamos elaborando estratégias especiais para esses meses, conforme a sazonalidade que aqui ocorre. Muitas pessoas dizem, eu não tenho sazonalidade, mas aqui na minha cidade nós temos. E também a gente tem trabalhado alguns gatilhos mentais para ajudar na hora da venda. Olha ali, isso é um assunto que ainda eu tô preparando na minha cabeça também, que eu quero falar sobre isso porque eu acho que é importante também. E o próximo é quando a gente tem uma estratégia para a ação. Que aqui é ter uma estratégia bem definida para o que a gente quer fazer. Por exemplo, a gente vai dar um desconto porque eu quero aumentar minha participação de mercado, por exemplo, em determinado serviço. Ou para conseguir isso eu vou talvez usar como base o desconto. Então minha ação vai ter um desconto definido por um tempo limitado e eu preciso poder medir quantas pessoas estão chegando no meu negócio para comprar esse serviço, né, para ver se a ação que eu realizei está funcionando ou não. Olha, não sei se eu gosto disso, tá? Porque assim, eu acredito que os profissionais que nos acompanham, eles querem ser reconhecidos pelo seu melhor trabalho, não por ser o que dá desconto. Então, eu acho que a gente até consegue se inserir no mercado em determinado serviço, mas será que vale a pena ser reconhecido por ser o profissional que dá desconto? Tudo bem que é por um tempo determinado, mas sempre vai vir aquela choradeira do cliente, né? E eu falo isso até pela minha experiência vivida nesses 8 anos aqui de trabalho. E eu acho que entra também a questão dos cupons em parceria com as digitais influencers, onde a pessoa vem e te dá um código para ter acesso ao desconto. Particularmente, eu já usei aqui e também achei que não deu muito certo, não gosto. Deixa eu me explicar um pouco aqui. A questão aqui é enfatizar que a gente precisa ter uma estratégia por trás de cada ação que a gente for fazer. Não só com descontos, pode ser com qualquer outra coisa, mas caso a gente for usar descontos, a gente precisa saber onde eu quero chegar pensando na minha empresa como um todo. E com esse desconto, né? O que ele vai me trazer de benefícios? Não só dar desconto por dar desconto, ou porque o cliente pediu para ficar mais barato que o concorrente. Essa é mais ou menos a ideia que eu queria dar, não que a gente vai entrar nessa história de vou sempre ser conhecido por ser a pessoa que dá desconto, mas sim, se eu for dar, ter uma ação por trás disso que vai te levar a algum resultado pensando na empresa como um todo. E passando um pouco para o outro lado agora, Cris, que seria o que é quando a gente não deveria usar, ou quando não usar, não é que não deveria, mas recomendações de quando não usar. Eu já tô até rindo aqui, porque era óbvio que eu ia colocar isso aqui, né? Que é, quem me conhece já dos outros episódios sabe, que é sem saber os números do seu negócio. Eu não poderia falar de desconto sem dar aquela puxadinha de orelha, entre aspas, no que é o controle dos nossos indicadores. E aqui é muito simples, vamos dar um exemplo para que fique até mais claro. Se a gente não sabe, né, o nosso custo, nossa margem de lucro, e simplesmente a gente coloca lá 50% de desconto, porque, não sei, a gente achou um número bonito, ou porque a gente fica mais barato que o concorrente com esse 50%. Mas imagina que de repente, cada vez que a gente realiza esse serviço, a gente está perdendo R$50, ou R$200, ou R$100, enfim. Qual o resultado dessa ação? Aqui eu acho que está o maior tiro no pé, né? E pelo que eu vejo, a grande maioria ainda trabalha assim, principalmente em grandes centros onde que tem Groupon, outros grupos de compra coletiva. E uma vez, até eu questionei uma pessoa que fazia parte desses Groupons, uma época que eu trabalhava em Porto Alegre, e ela me disse que, enfim, para ela valia a pena, porque as pessoas, elas compravam, muitas pessoas acabavam comprando, elas não conseguiam usufruir, e ela acabava ganhando na mesma, né, o percentual em cima daquela venda. Ou porque aquela compra coletiva acabava trazendo pessoas novas, mas em percentual de lucro por atendimento, não era aquelas coisas, ela não poderia considerar um lucro. Ela acabava até empatando. E o que ela fazia? Ela acabava, então, reduzindo o tempo por sessão, ou fazendo alguma coisa diferente. E eu até já penso pelo lado do cliente, é uma baita enganação. Eu prefiro me diferenciar de outras formas que não seja, então, com o preço. E seguindo nessa linha de quando não usar, o próximo seria todos os meses ou de forma ilimitada, né? E o contrário do que a gente falou lá no começo. Um erro grande é a gente pensar que a gente só vai conseguir vender se a gente der desconto. E vem esse medo na cabeça e a gente começa a dar desconto todos os meses, semanas. E aí o que o cliente vai pensar? Ele vai dizer, para que eu vou comprar agora se eu sei que daqui a pouco vai sair um desconto e eu pago mais barato?
Então a gente vai acostumando o cliente a comprar sempre mais barato e ele nunca vai querer pagar o teu preço cheio. E o outro problema que gera isso na parte de ilimitado é que que a gente não coloca, por exemplo, por uma semana, só hoje, durante esse mês, enfim, a gente acaba estabelecendo que o nosso novo preço é o preço com desconto. Ou ainda pode acontecer, mesmo que a promoção já tenha terminado, pode chegar um cliente aqui com o celular na mão dizendo: olha só, eu tô vendo na tua rede social aqui que tu dá o desconto tanto por cento naquele tratamento. E aí, como é que tu vai fazer para não respeitar isso, né? Acho que até em base à lei tu tem que acabar respeitando, então tem que ter um pouco de cuidado nessa parte também. Até seguindo a linha do Gabriel, já faz até um bom tempinho que nós não fazemos essas ofertas com desconto. Acho que abril foi a última em função do aniversário aqui da Bio, né? E o que acontece com a percepção de preço? Nós, profissionais, nós conhecemos o custo dos nossos serviços e ofertamos um serviço a R$ 100, por exemplo. Mas o cliente, na percepção dele, ele acha que vale só 80. Então, vamos supor que numa promoção, ali tu resolve dar 30% de desconto e o teu serviço vai sair por R$ 70. Aquele cliente que pagaria 80 vai pensar: tá barato, eu vou comprar. E o que eu vejo aqui? É o típico cliente que ele só vai vir te procurar quando tiver alguma promoção. E delimitar, realmente, como tu estava comentando antes, o tempo do uso, realmente eu acho bem importante, porque se tu divulga sem data, a pessoa pode vir a qualquer momento no teu negócio e solicitar o desconto. E pelo Código de Defesa do Consumidor, tu vai ter que dar. Exatamente. E tem aquela história, né? Às vezes tem cliente que nem é bom ter, para ser bem sincero aqui com quem tá escutando. A gente, claro, no começo quer abraçar todo mundo, mas às vezes é melhor a gente não atender tal cliente porque evita várias dores de cabeça. A próxima medida, o próximo caso, na verdade, é como medida de desespero. E aqui a gente tem que ter muito cuidado e estar muito atento, porque é totalmente diferente trabalhar o desconto em base à sazonalidade, porque na sazonalidade a gente sabe exatamente qual mês é mais fraco e a gente planeja ações específicas para combater esse problema. Como medida de desespero é a gente chegar lá pelo dia 15, 20 do mês, enfim, começa a fazer algumas continhas e elas não estão batendo, vai sair mais dinheiro do que vai entrar. Daí entra aquele desespero, né? A pessoa já joga lá 50% de desconto em qualquer tratamento, só para tentar vender mais, sem saber o impacto real que isso vai ter no fechamento do mês. E fazendo isso a gente pode acabar até piorando a situação. A ação, seja qual for, ela não vai ser bem planejada, não vai ser bem trabalhada e, portanto, os resultados vão ser de acordo com isso também. Eu acredito que deve ter acontecido com muita gente, a gente comentou ali no começo do programa, que a gente pensa em uma ação com um desconto bem atrativo, nessa situação meio de desespero, pensando que vai encher a agenda e o resultado fica bem longe do esperado. E acontece isso normalmente porque a gente não teve o tempo para planejar a ação de forma correta. Talvez porque a gente avisou com pouco tempo, porque a data não era a melhor para o cliente, porque o serviço não era o que o cliente estava procurando naquele momento, enfim, são várias as coisas que a gente tem que pensar antes de sair só jogando um desconto para ver se a gente consegue rebater o mês que está indo pro lado complicado, né, Cris? Eu acho que outro exemplo que cabe aqui também, Gabriel, é aquela clássica: compre 10 sessões e ganhe mais 5 de determinado tratamento. Eu pergunto então para o profissional: quem que vai pagar o custo dessas outras 5 sessões? O segredo, como tu comentou, ele está no planejamento das ações. E o que a gente quer falar para o pessoal? Que eles têm o controle das contas a pagar, que assim eles vão acabar conseguindo ter a previsibilidade do que precisam vender. Então, ali já consegue estar estabelecendo metas de venda de acordo com o ponto de equilíbrio, porque ações mal planejadas na corrida, com certeza vão ser outro tiro no pé. Com certeza. Agora eu vou passar para o que a gente tinha comentado lá no começo do programa, e com certeza vai ser o ponto polêmico desse programa, que é o caso do brinde esse, né? Eu sei que é controverso porque tem gente que usa essa estratégia de premiar clientes para fidelizar, dependendo da quantidade que ele gasta no nosso negócio. Eu não gosto, particularmente como o Gabriel, eu não gosto e eu não recomendo para quem me faz essa pergunta se deveria ou não, justamente por isso que a gente comentou, fica chato, fica uma impressão ruim da empresa e a gente pode perder muito cliente por isso. Eu não acho certo também a gente colocar preço na cabeça dos nossos clientes. Então, o que gastou tanto vale mais do que o outro que gastou menos? E se amanhã esse cliente premium passa por uma crise e começa a gastar menos, e justo o cliente que gastava pouco começa a gastar mais? Então, eu acho que sim, a gente precisa fidelizar os clientes,
Mas quando não for alguma situação segmentada, que a gente for fazer com grupos específicos, que isso seja para toda a base de clientes. Então, não fica a situação de para o cliente que gastou mais, eu dou uma garrafa de vinho, e para o outro que gastou 100 e gastou pouquinho, eu dou uma garrafa de água. Daí fica bem estranho, né? Fica bem chato. E hoje em dia as pessoas conversam entre elas e principalmente elas postam nas redes sociais, quando elas ganham brindes e coisas assim. Então é muito fácil, vocês e nós que estamos nesse mundo, né, da estética, a gente até segue um ou outro para estar atento ao que está acontecendo em outras cidades, ou para ver novidades, ou até para pegar técnicas com outros colegas e tudo isso. E a gente acaba vendo os stories, as publicações das outras pessoas e ver esse tipo de situação, e acontece o que aconteceu com a Cris, que ela comentou lá no começo do programa. Se a gente realmente quer trabalhar com esse tipo de diferenciação, então eu acho que talvez seja melhor fazer ou seja mais coerente usar a antiguidade do cliente, no lugar do preço gasto por mês. Porque aí pelo menos tu pode dizer, ok, ela ganhou tal coisa, e se a empresa for te explicar, não, ela ganhou o champanhe e eu ganhei eu ganhei uma garrafa de água, é que ela tá há 10 anos e tu começou a trabalhar com a gente faz um mês. Daí, ok, ainda não fica uma situação tão legal, mas fica mais plausível de a gente dizer, ok, tá, eu aceito essa explicação mais do que a outra, né? E se a gente realmente não consegue entregar um brinde para toda a nossa base, então talvez a gente possa fazer algum tipo de sorteio, que pelo menos a gente está entregando a possibilidade, a oportunidade de participação para toda a nossa base de clientes, né, Cris? Eu te digo que eu me senti bem mal com a resposta que eu recebi lá da consultora, daquela empresa, e eu acabei não comprando mais deles. Até agora na época ela veio com uma conversinha, vamos aumentar o teu relacionamento conosco, eu tenho certeza que o próprio dono da empresa, ele vai fazer questão de te entregar em mãos o mimo. Vai se catar, né? Agora então ela fica me ligando toda semana para saber se eu preciso de algo. Não preciso de algo de uma empresa dessas. Então, olha só que situação chata. Para um, tu dá uma espumante, para outro, tu não dá nada. Eu dou tudo igual para todas. Não é nada de absurdo, não é nada mirabolante, mas é um mimo de coração, de agradecimento pelo ano que elas estiveram aqui comigo, com todo o nosso carinho. E a ideia do sorteio eu achei bem legal também. Até nós fizemos aqui no Dia dos Namorados, uma ação específica, onde que quem gastasse aqui na clínica durante um tempo X, acho que a gente botou uns 15 dias para a durabilidade dessa ação, ganhava um cupom para participar do sorteio de uma cesta. E ficou bem legal. Foi uma cliente aqui bem assídua que ficou feliz da vida comigo. Com certeza, fica uma ação bem mais integrada com todo mundo, e o cliente não se sente nessa situação de quase de abandono, ou de, não sei que palavra pode explicar bem isso. O seguinte, Cris, é para entrar na guerra de preço com o concorrente. A gente já comentou isso várias vezes, inclusive, e até vou repetir aqui, mas entrar em guerra de preço com o concorrente é a gente ir matando o nosso negócio aos poucos. A gente não sabe os custos desse concorrente, a formação dele, a forma de trabalho, quanto dinheiro talvez ele esteja injetando no negócio para manter esse preço mais baixo. Tem uma infinidade de coisas que a gente não faz nem ideia. O que a gente precisa fazer realmente é se diferenciar dele criando valor, seja na qualidade dos nossos serviços, no atendimento, no processo como um todo, porque a pessoa que entra no nosso estabelecimento, ela está procurando resultados, mas também uma experiência completa desde atendimento até o pós-venda. E a gente tem várias etapas ali, desde que o cliente chega no nosso negócio até ele sair, que a gente pode ir agregando valor, que a pessoa vai ver realmente que é um serviço diferenciado, que não só está passando dinheiro, entro, sai e terminou, entende? Então, tem formas diferentes de a gente ir se diferenciando que não seja só no preço. É aquela famosa história, né? Não compare seus bastidores com o palco de alguém, mais ou menos assim a frase. E eu acredito que toda pessoa, ela tem o seu diferencial. Então, eu deixo a pergunta aqui. Pelo que as pessoas te elogiam? O que as pessoas falam que tu é bom? Porque ali é que pode estar o teu talento, o teu diferencial. Então, tu tentar parar um pouquinho para fazer essa análise pode ser bem importante para fazer com que tu consiga evoluir no teu negócio. Então, usar e abusar dos teus diferenciais para gerar autoridade e agregar valor à tua marca pode acabar sendo o grande segredo para fazer com que tu não entre nessa guerra de preços com o teu concorrente, enfim, e que tu consiga se diferenciar do mercado. Claro. E seguindo nessa onda de quando não usar descontos, é
na hora do fechamento da venda. Eu sei que tem gente que deve estar coçando a cabeça e dizendo, mas não é na hora de fechar o negócio que a gente tem que dar o desconto? Eu não acho uma boa ideia. A hora do fechamento é no máximo para discutir as formas de pagamento, mas não para continuar negociando o preço. Se a gente começa a adicionar descontos nessa etapa, o que o cliente vai pensar? Se eu der uma choradinha, eu consigo mais barato. Então, eu vou continuar aqui para ver até onde eu consigo baixar esse preço. E a gente abre um precedente e você fica em desvantagem toda vez que você for sentar para fechar um negócio com esse cliente depois. O desconto, chorar entre aspas, né? Enfim, é uma situação cultural. Inclusive tem culturas, tem países que é mal visto porque é como se tu estivesse desprestigiando o trabalho da outra pessoa. No Brasil é muito normal, a gente, né, sempre tem aquela negociadinha. Ela acontece por dois motivos. A que menos acontece é que o cliente realmente não tem dinheiro para pagar o valor completo. Que eu tenho 1.000, mas eu tenho 900 aqui no dinheiro agora, não tenho mais. Às vezes acontece. Mas o que mais acontece é quando o cliente quer sair com aquela sensação de que ganhou a negociação, né? Então, deixa eu até colocar um exemplo aqui. Imagina uma pessoa foi comprar um carro e com o mesmo preço que ela ia pagar, comprar um carro básico, por exemplo, ela saiu com a versão completa, com ar, direção, vidro elétrico, roda, airbag, enfim, tudo que tem para botar num carro. O que ela vai fazer? Qual é a primeira coisa que ela vai fazer quando sair desse lugar? É procurar alguém para contar que ela conseguiu essa pechincha. Vai ser para amigo, para família, enfim, e para a maior quantidade de gente que ela puder. No caso do carro, ok, porque se a gente contar isso numa roda de amigos, qual a probabilidade de alguém daquela roda sair correndo e tentar comprar o mesmo carro com o mesmo desconto? Eu obviamente não tenho esse dado, mas deve ser muito baixa. Agora, na estética, o que acontece? O preço de um tratamento, ele é muito mais baixo que o de um carro, obviamente. E qualquer pessoa, amigo ou amiga, é um potencial cliente teu. E você pode terminar com essa situação de estar chegando, por exemplo, pode até ser clientes novos, mas chegando no teu estabelecimento, procurando o mesmo negócio e o mesmo desconto que tu deu para aquela outra pessoa. Então, eu até vou dar como dica, procurem evitar o desconto nessa hora. Se o cliente quiser sair com essa sensação de vitória, você pode tentar adicionar outras coisas, inclusive a forma de pagamento, como para dar um equilíbrio nessa conversa. Às vezes a gente tá ali, ok, se tu fechar agora, então em vez de 3 vezes eu faço em 4 vezes. E aí o cliente já fica com aquela sensação de, agora tá mais equilibrado o negócio e eu fecho, né? Sem dar o famoso desconto que acaba baixando o nosso preço, o nosso prestígio, enfim, tudo mais, Cris. E o chorinho é muito comum. Uma pessoa chega, bate na tua porta, olha só, eu quero fazer o mesmo tratamento da fulana e ela me falou que ela pagou tanto. Eu quero fazer por tanto, como se tudo fosse igual, né? Todas as pessoas fossem iguais. E aqui acontece muito na depilação a laser. Eu sei que o nosso preço está entre os mais altos da cidade, mas eu sei também que nós damos os melhores resultados e nós temos uma forma bem diferenciada de trabalho. Eu já cansei de receber amigas que elas vêm juntas para conseguir um descontinho. Quando elas querem agendar a avaliação conjunta, eu já sei, né? E um dia eu disse, tá, ok, que uma disse assim, a gente veio junto para ver se a gente consegue um descontinho, né? Tá, a famosa barganha. Eu disse, tá, ok, eu uso o mesmo lençol nas duas, eu uso a mesma gilete, se precisar fazer ali um retoquezinho, eu utilizo o mesmo gel, só tiro de uma e boto na outra, eu não limpo o aparelho. Então, a gente pode pensar em algum tipo de desconto, né? Claro que elas ficaram me olhando com uma cara absurda e depois elas acabaram dando risada, mas tu não vai estar diminuindo o teu serviço, tu não vai estar reduzindo a tua forma de trabalho para conseguir dar esse desconto. Teu objetivo é o resultado. E a gente sabe que o cérebro humano, ele é totalmente egoísta. Ele sempre quer ter a sensação de vantagem. Então, a gente pode tentar reverter isso a nosso favor e fazer com que o cliente ele tenha essa sensação de vantagem, mas sem que a gente saia no prejuízo. Isso pode ser dando amostrinha de produtos, tu pode comprar, tem no Mercado Livre, enfim, Wish, aquelas embalagenzinhas, tu personaliza com adesivo teu, dá uma amostra de uma máscara facial. Isso já vai ser uma forma de vantagem e não vai ser algo tão oneroso para a empresa.
Olha aqui, ficou até divertido e legal o exemplo que tu deu, porque tu conseguiu fazer, embora foi bem extremo com o cliente, tu conseguiu fazer ele entender que, na verdade, não é porque tu vem 2 pessoas que tu vai conseguir baixar o teu custo só para dar desconto, enfim, né? Claro, a gente pode às vezes flexibilizar um pouco, claro, são várias pessoas, não sei, 2, 3 pessoas, mas foi bem, ficou bem na cara, assim, a forma de trabalhar, achei bem interessante. E a questão dos brindes, sim, hoje em dia tem várias opções que nem são tão caras e a gente pode estar usando para presentear nossos clientes. E já para ir fechando, Gris, o último que eu tenho é sem planejamento. Quando a gente falou de usar como medida de desespero, a gente até já comentou um pouco dessa falta de planejamento, mas o que eu quero enfatizar aqui é que quando a gente dá um desconto, a gente precisa ter um propósito por trás dessa ação. Um objetivo relacionado ao nosso negócio. Não sei, pode ser que eu quero atrair mais clientes, eu quero atrair um público diferente do meu, quero usar como forma de comemorar algo, quero aumentar minhas vendas, enfim. A gente precisa planejar essa ação com tempo e cuidado e principalmente poder medir os resultados para saber se o que a gente fez funcionou ou se a gente precisa fazer adaptações a essa ação. Colocar um desconto só sem finalidade, só porque o concorrente faz ou porque o cliente pediu, na verdade não faz muito sentido pensando no negócio no médio e longo prazo, tu não tem um objetivo para aquele desconto, né? E o desconto vicia, ele muda a percepção de valor do seu serviço e ele atrai um público diferente do seu cliente-alvo, que nem sempre é uma boa ideia ter essa diferenciação de cliente-alvo. Perfeita essa última colocação. Desconto vicia, muda a percepção do valor do seu serviço e atrai um público diferente do seu cliente-alvo. Eu acho que vocês devem levar isso para a sua vida, para a saúde do seu negócio. E eu acho que com todas essas colocações a gente conseguiu fazer um bom apanhado, até com exemplos de situações do cotidiano, não é mesmo? E o que nós queremos é que vocês tenham o controle total do seu negócio, que vocês sintam-se felizes com o que vocês fazem e principalmente que tenham a lucratividade, né, dos seus negócios, porque a gente sabe que só o amor não enche barriga, não é mesmo? Eu queria aproveitar e falar também que nós estamos sempre à disposição para esclarecimentos e dicas que vocês queiram dar de assuntos através do nosso Instagram, que é o @descomplicando a estética. É isso mesmo. O Descomplicando surgiu com esse objetivo de ajudar o máximo possível vocês a ter sempre melhores resultados, enfim, seja com dicas ou seja com conteúdo. A gente sempre procura trabalhar com bastante amor, trazendo o que a gente conhece, o que a gente tem para oferecer para vocês. A música de abertura do nosso programa é Feeling Good da purpleplanet.com. E na próxima quinta a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante para vocês. Até a próxima, Cris. Até a próxima, vai estar bem legal semana que vem, tô garantindo já. Então tá bom, vamos ficar todo mundo de olho. Ou de ouvidos, né? Tchau, tchau. É. Tchau.